Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Márcia, onde ela nos conta outras experiências que teve depois da sua EQM e também responde às nossas muitas perguntas. Se você não assistiu a primeira parte, não se preocupe, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá, confere a primeira parte e volta aqui para conferir a segunda. Você vai amar! Se gostarem, por favor, deem o seu like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! É interessante que quando nós conversamos pela primeira vez, quando eu falei de EQM, você falou, o que é isso? Até agora eu não parei para pensar nas letras. Mas eu vou parar para ver direitinho. Mas você já tinha ouvido falar de experiência de quase morte? Já. A gente vê muito na televisão essas coisas, né? A gente vê e eu acredito, sabe? Eu acredito. Vamos falar agora, Márcia, a partir do momento que você se viu fora do corpo, que você se viu no canto daquela sala cirúrgica. Você disse que você viu vários médicos em cima de você. Todos eles eram reais? Ou seja, você viu algum com luz diferente, com roupa diferente, com aura ou sem aura, se movimentando diferente? Alguma coisa diferente? Não, eu não sei te dizer isso. E você enxergava o quê? Você enxergava tudo? As paredes, a luz do local era normal? Era tudo normal? Era como se você estivesse lá mesmo, colocada fisicamente no canto daquela sala? Sim. Inclusive esses médicos, como eu fui para outro hospital depois, e eu demorei para sarar, eles não acreditavam que eu estava viva e bem. Depois de 1 ano e meio, o Dr. Sidney, que é o médico amigo, reuniu todos que cuidaram de mim e me levou lá, para eles me verem. Você ficou internada por quanto tempo? Eu fiquei, que entre idas e vindas foi 1 ano e meio de tratamento, né? Eu tive várias cirurgias, eu fiquei 10 meses toda semana indo na USP com dreno, sendo amarrada e tirando e colocando um dreno, um teste que fizeram, enfim. Quando isso acabou, os médicos eles não acreditavam que eu tinha sobrevivido diante do que a bala fez no meu corpo, né? E quando eu fui lá, eu contei. Você que segurou o Dr. Sidney, né, na parede. Você que veio com bisturi e me assustou, porque eu falei, o que você vai me furar? E aquela coisa de menina falando, e eles começaram a se olhar e falaram, Márcia, nessa hora você tinha tido várias paradas, era impossível você estar ouvindo ou vendo. Falei, mas eu estava no alto vendo vocês todos. E Dr. Sidney, obrigado por me chamar de sua filha, porque o senhor falou, ela é como minha filha. E nesse momento, esses médicos que, graças a Deus, estão vivos até hoje, que podem falar sobre isso, eles todos se emocionaram e eu também me emocionei, né? Algo que para mim foi importante até para eu ver que eu não estava louca, né? Porque a minha família também, meu irmão falava assim, você estava drogadona, né? Eu falo, não, eu vi mesmo, sabe? Então, isso foi algo que eu comprovei, que aconteceu comigo. Isso, na verdade, é mais importante do que você pensa. Isso é uma prova de que a consciência, ela está totalmente funcionando, mesmo com você numa parada cardíaca. Ou seja, você estava, se não fosse trazida de volta, você estava morta naquele instante. E a sua consciência estava lá. Isso é muito importante para todas as pessoas que estão ouvindo essa história. Que bom porque foram várias paradas, Carlos.
As paredes era tudo igual, você não tinha um foco de luz em nenhum lugar, ali onde estava o seu corpo, por exemplo. Não lembro. A única coisa que eu lembro é daquela porta com aquele som de vento diferente, vum, vum, em câmera lenta. Isso eu lembro, que ficou assim no meu ouvido, sabe? E o movimento das pessoas era também em câmera lenta? Eu não consigo te dizer com certeza mais. Eu não lembro. Eu não sei se eu estaria falando 100% a verdade de lembrar, sabe? Tá, mas você se lembra da fala entre as pessoas, e a fala era normal? Sim, era normal, era normal. O Dr. Sidney, ele falou que você era como uma filha e você se comoveu vendo isso de cima. É interessante isso, você se comoveu como você se comoveria se estivesse no corpo. Não tem diferença, né? Não. E depois de tantos anos, a gente manteve uma amizade em família, o que é muito legal. Não tem nem por que dizer isso aqui no Brasil, mas eu quero dizer, porque nós somos árabes, eles judeus, e somos um só, uma nação só. Isso é maravilhoso. E somos uma família. Eu falo que ele é meu segundo pai. Quando eu o vejo, eu beijo a mão dele, eu abraço. As filhas dele são minhas irmãzinhas e a gente tem uma relação assim de muito carinho. Isso é maravilhoso mesmo. É bem o nosso Brasil, né? É o Brasil abençoado, como meu pai, Naim Morshed, sempre falou, país abençoado, Brasil. Você disse que quando aquela médica cortou com bisturi, que teve aquela explosão de sangue, você não viu mais nada. Eu queria entender isso. Você estava naquele momento vendo tudo de fora do corpo. Naquele momento, você não tem mais lembrança. Não tenho mais lembrança. E você voltou a ter lembrança, você não sabe onde estava o seu corpo, mas você voltou a ter uma lembrança quando você já estava no túnel. Então, isso é que eu não sei a cronologia, porque quando eu abri o olho físico, eu estava amarrada com aquelas dores e olhei e vi meu pai e minha mãe. Eu não sei o meio tempo, mas eu lembro do túnel, de ter me visto ali com meu tio e tudo, depois que eu não estava me vendo lá, com o Dr. Sidney, com os médicos. Você não se lembra de nada entre a sala de cirurgia e o túnel? Tipo, você não ficou num lugar escuro, você não ficou num lugar branco, simplesmente você tem essa lembrança e tem essa lembrança. Tá, então vamos falar sobre o túnel. Você sentia o quê? Você sentia uma espécie de... Você falou de alguns sentimentos, mas eu queria que você aprofundasse sobre isso. Paz, felicidade, pertencimento, de fazer parte daquele todo. O que você sentiu? Tudo isso que você falou, e sabe uma coisa que eu sempre parei para pensar, é que não é que eu esqueci o que estava acontecendo comigo. Eu sabia, mas ele não tinha influência para me fazer sofrer. Tipo, tudo bem, sabe? Por exemplo, aquela raiva daquele bandido, porque ele me causou um trauma muito grande, né? Tanto é que até o delegado ir na UTI falar que tinham matado os bandidos, porque foi o que aconteceu, eles estavam atrás de moças há muito tempo lá na região, e o delegado fez questão de ir na UTI e falar para mim. Eu não dormia, porque eu achava que ele ia lá terminar de me matar, né? Então, assim, eu tinha horror a ele, assim. E eu lembro dessa sensação enquanto eu estava caminhando no túnel. Tipo, eu sabia da existência dessa pessoa, o que ele tinha feito, mas não existia o sentimento
ardido, o sentimento extremo, uma paz, e não é esquecer, eu sabia exatamente o que estava acontecendo, sabe? E como um relógio que é assim mesmo que funciona, e tudo bem, o que vai contra totalmente a minha personalidade, porque eu sou Sagitário, eu sou 880, eu não sei se essa pessoa light, sabe? Nunca fui. Mas lá, naquele momento, eu experimentei de algo extremamente elevado, sentimentos bons, tanto que eu não queria voltar. Eu voltei por causa do meu pai. Você se sentia andando? Você falou andando. Sentia, mas eu não lembro dos meus pés, por isso que eu quis falar para você, porque ao mesmo tempo eu não lembro do chão. Você não se lembra do corpo? Nada? Você não olhou para si própria? Não. Mas eu lembro de ver meu tio e minha avó normais, com roupas claras, calça, blusa. E eles estavam em pé, estavam flutuando, parecendo em pé em cima de um solo fixo, existente de fato? Sim. Sim. Só que eu não via, eu não prestei atenção no chão, sabe? Eu não vi, eu lembro da minha avó, com a roupa que eu lembro dela, que ela faleceu, eu era neném ainda, mas eu lembro dela, com aquela túnica preta. O meu tio Jabra com uma calça e blusa clara. Você tem lembrança da sua avó? Lembrança real? Até hoje da sua avó, você tinha quantos anos? Eu tinha 2 aninhos, por aí eu lembro dela. É engraçado, eu tenho essa lembrança dela. Porque eu, das minhas primas e da família, eu era aquela criança que não tinha medo de ir no colo dela. Engraçado, não tem? Às vezes a criança, não quero ir no vovô, não sei o quê. Eu era que ia. Ao longo do túnel, ou mesmo antes na sala cirúrgica, você nunca sentiu a presença de alguém perto de você? Como que acompanhando você? Como que não deixando você só? Não, isso eu senti muito na UTI. Muito. Eu abria o olho com a certeza que algum enfermeiro estava me tocando ou mexendo em mim, e nunca tinha ninguém. E você nunca ouviu nada sendo dito? Algumas vezes. Você se lembra o que você ouviu? Porque não, sabe coisas que você, se você não escrever, você não lembra mais? Eu cheguei uma época, e eu tenho pessoas, meu marido, filhos, porque eu sempre falava assim, eu vou começar a colocar um caderno do lado com caneta, porque eu quero lembrar o que falaram para mim, né? Vai que é o número da Mega Sena, sei lá. Mas eu nunca consegui. Mas isso me faz pensar que então você ouve até hoje. Algumas vezes. Acontece. E você nunca anotou e você não se lembra de nada? São sensações ficam, sabe? Por exemplo, às vezes eu acordo perturbada, né? Por exemplo, eu não gosto de assistir televisão, por exemplo, porque parece que o que eu sonhei, aí eu pego e vejo alguma coisa parecida, aí eu lembro, eu falo, nossa, aí eu não gosto, aí eu me sugestiono, sabe? Então eu não gosto. Aí às vezes eu quero parar e eu falo assim, peraí, eu vou começar a escrever, mas eu não escrevo. Ainda no túnel, você diz que as laterais você conseguia perceber que tinham muros que não eram transparentes, mas que você conseguia saber o que estava além deles. É estranho, eu sei. Vou comprar desse jeito, vou achar também como você que é estranho, mas é assim mesmo.
Você diz que as casas eram azuladas e o chão esverdeado, que são duas cores surpreendentes. Você não sabe o porquê disso, não veio nenhuma intuição quanto a isso, veio? Eu penso que é grama, sabe? Mas e a casa ser azulada? Não sei, isso não sei, porque isso é um azul claro, bem clarinho, mas era no azulado, sabe? E você não viu ninguém? Assim como você percebeu casas, você não percebeu a existência de pessoas nessas casas? Percebi. Muitas pessoas, não só dentro das casas, muita gente. E som, enquanto você estava no túnel, antes de encontrar o seu tio Fabra, você tinha algum ruído? Jabra. Desculpe, seu tio Jabra, você escutou ruídos, música? Não lembro. E onde que você o encontrou? No final do túnel ou no meio do túnel? Eu acho que no meio, porque atrás dele também tinha um caminho, porque eu queria seguir com ele, eu achei que ele tinha vindo me buscar pra gente ir, e ele não deixou passar. E o que tinha lá no final? Você via? Eu via, era a mesma coisa, era como se o que eu via através das pedras se tornava uma coisa só. Ou seja, o túnel estava te ligando para aquele lugar que você via já pelas laterais. Exato. Limpo, imenso. Realmente. Eu perguntei antes, mas vou perguntar de novo. Você sentiu... você teve uma sensação de pertencimento àquilo tudo? Você se sentia parte daquilo tudo? Então, ou eu me sentia parte, ou eu queria, porque é muito bom. E por que é muito bom? Porque tudo que é ruim pra gente aqui, lá, não bate como aqui. Não bate como aqui. As coisas que nos doem aqui, lá são só situações compreensíveis. Eu não sei explicar, não tenho palavras para dizer, mas o que nos revolta aqui, lá, não existe esse sentimento, sabe? Veja só, você chegou, você queria ficar lá, seu tio falou que você deveria voltar, falou do seu pai. A pergunta que eu faço é o seguinte: tudo parecia natural para você? Aquilo tudo? Tudo. Você tinha medo de morrer? Não. Mas a relação com a morte mudou depois dessa experiência? De que forma? Não é que eu tive, depois de uns anos, eu sempre questionei tudo isso que eu vi e aconteceu comigo, porque a gente não consegue ser a mesma pessoa, sabe? E teve uma vez, eu falei comigo mesma que eu queria saber como que era morrer de novo. Mas eu não achei que ia acontecer. E eu dormi e talvez em sonho, não sei, eu tive essa experiência novamente. E uma pessoa veio conversar comigo e falou, é assim. Interessante, isso eu não sabia. Eu não te contei, mas agora a gente conversando, você entrou nesse assunto e eu lembrei, eu não tinha lembrado quando a gente conversou antes da entrevista. E eu gostei, porque todos os problemas e dores e tudo, você não sente igual. É normal, não sei, é normal. Não sei explicar. É como se a brasa não queimasse a sua pele, Carlos. Mas quando ele falou, esse ser que veio e falou para você, é assim? Como assim? É assim o que você pensa que é? Ou é assim e ele mostrou como é? É assim aqui dentro. Porque é assim e eu sinto, é assim. E o que você sentiu na hora que ele falou é assim? Paz. Você sente conexão, não com o ruim. Eu tô falando de mim, tá? Não tô querendo levantar bandeira nenhuma, mas eu posso falar de mim. Esse homem, que era um homem, ele falou, morrer é isso. Ele falou para mim.
E aí é como se tira sabe, a carga de viver, a carga do medo, a carga do horror, a carga de adoecer, a carga de como criar seus filhos, a carga de o que vai acontecer com fulano, ciclano, pagar conta, sabe, o ladrão, um acidente de carro. Tá tudo bem. Eu sou uma mulher muito preocupada. Eu tenho filhos. Eu fui casada a primeira vez e ele faleceu. Eu sou viúva do primeiro marido. Eu tenho medos. E eu sou uma mulher que tenho vontade de proteger todo mundo aqui, entendeu? Então, essa sensação foi muito importante para mim nesse sonho, porque às vezes eu falo, não consigo respirar. E é como se nessa visita, ou nesse sonho, ou não sei, ele falasse assim, tá tudo bem, sei lá. Eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo de viver. Viver para mim não é fácil, porque a maldade existe, porque não basta você ficar quietinha, você tem que se preocupar com o que vai, né? Com o que o outro vai fazer com você. Seu filho vai trabalhar, você tem que orar né? Você pode descrever esse ser que veio falar com você nesse sonho? Como é que ele era? Posso. Vamos lá. Olha a camisa de força que eu conto para as pessoas. Você não é a primeira, os que são mais íntimos meus sabem, porque eu gosto de conversar, né? Não, agora só são mais 100 mil pessoas que vão saber. Sim, tudo bem. Alto, magro. O que é alto? Para mim, alto, eu sou uma mulher de 1,65. Ele 1,85 por aí seria alto para mim, magro, bengala, com uma roupa antiga. Eu sei que é antigo porque eu vi ele com chapéu. Imagino. Aí eu falo para você, será que eu vi algum filme? Porque é coisa que eu me indago. Depois que eu acordei, eu falei, porque eu gosto de filmes antigos, né? De época, não sei o quê. Enfim, falei, caramba, mas eu não andei assistindo filme antigo. Mas foi assim que essa pessoa se apresentou. Já que você me perguntou, tá aí. As cores da roupa. Branco e preto. O que era branco, o que era preto? Camisa branca, calça, paletó e chapéu preto. E onde ele estava? Praia, nós estávamos. Na praia? É. E já que você me perguntou da praia, com a bengala, ele me escreveu muitas coisas que eu também não lembro. Aí a minha raiva de eu ter o caderninho. Ele escreveu na areia? É. Que legal. Sei lá. Também não sei. Misterioso, né? É. O meu irmão, ele fala, meu Deus, você é louquinha, né, Márcia? Você é maravilhosa. Ai, Carlos, muito obrigado. Espero compartilhar e ajudar as pessoas, porque esse é o intuito. Não é possível que seja só eu. Deve ter muita gente que tem isso igual eu, né? Esses contatos, e é bom não ser a única. Inclusive, eu comecei a pedir na abertura, na verdade quem faz isso é a apresentadora, que é minha filha, a pedir que as pessoas que assistam, que elas indaguem aos seus familiares, aos seus amigos, porque vão descobrir muito mais experiências do que pensam, porque é comum as pessoas, depois que começam a contar e que não são bem recebidas, as pessoas começam a falar, não, isso é alucinação, é efeito do remédio, falta de oxigênio no cérebro e tantas outras coisas que estão mais do que provadas e que não são.
A pessoa prefere se aquietar, porque são pessoas com as quais elas convivem no dia a dia. É importante que elas mantenham uma convivência, então ela para de falar. Só que, na verdade, o número de pessoas que passa por isso, que sabe que não termina aqui, é muito maior do que se pensa. Muito maior. Quando você estava no túnel, você tinha uma leveza de quem não tem um corpo para carregar consigo? Eu não lembro disso com certeza. Eu sei que era tudo muito tranquilo, gostoso, sabe? Você não se lembra se você olhava para a esquerda, para a direita, se você virava alguma coisa ou se você tinha uma visão esférica em todas as direções? Eu tinha uma visão ampla, assim, muito... Isso eu lembro porque eu fiquei maravilhada. E a forma como seu tio chegou foi como chega aqui ou de repente ele e estava junto de você? Ele veio chegando e eu a ele. Esse vulto que você não soube reconhecer poderia ser alguém que estava acompanhando vocês todos ou seria mais um parente? Ou você não sabe? Não sei. Eu já tentei até pedir em sonho. Muitas vezes eu falei, eu vou tentar lembrar de algum detalhe desse vulto. Nunca me veio na mente quem pode ter sido. O seu tio, Jabra, quando falou seu pai, você imediatamente sentiu vontade de voltar. Sim. E você falou de uma dor no umbigo. Eu não entendi. Você conseguiu entender o porquê da dor no umbigo? Não. A altura do umbigo, mas era nas costas. Eu senti um puxão. Era como se alguém colocasse um gancho e pá, volta aqui. Foi horrível, na verdade. Não foi bom, não. E você sentiu a entrada no corpo? Não. Nessa vez, não. Porque eu tive outras experiências em que eu senti. Opa, como assim? Na UTI. Então me conte sobre elas. Foram várias situações assim que eu vivi na UTI. Eu tive infecção generalizada, né? E realmente eu fui desenganada mais uma vez. Quando eu estava melhorando, tive transfusão de sangue referente ao meu corpo todo. Eu tinha muitos aparelhos em mim, né? E muitas dores. E às vezes, assim, a agonia de estar deitada, o corpo dói, a pele dói nas costas, sabe? E eu lembro que eu fiquei isolada quando eu peguei a infecção generalizada e eu olhava, a parede era de vidro, o quarto da UTI que eu ficava, era bem gelado onde eu fiquei, e eu olhava assim, pela parede de vidro e eu via um relógio no alto. E para eu me distrair, eu olhava, sabe, o ponteiro dos segundos, não dos minutos. E eu ficava contando para me distrair, para tentar não sentir aquela agonia, aquela dor insuportável. E aconteceu algumas vezes, umas 2, 3 vezes, que eu possa me lembrar daquele ponteiro começar a ficar devagar. E quando ele ficava devagar, eu desfalecia. E era como se eu derretesse. E eu derretia. Eu não derretia e me via sair do corpo. Mas quando eu voltava, eu sentia dor. Eu não me via sair. Mas eu acho que eu saía. Porque quando eu voltava, eu sentia trancos. Aí doía. Você não comentou comigo numa conversa anterior sobre uma voz que contava com você os segundos? Na UTI? Nesse segundo? Me ajudava um pouquinho. Então, que voz era essa que contava com você os segundos? Então, eu não sei, porque eu sou uma moça, mulher, eu era uma moça, muito assim, eu era muito pidona com Jesus. Eu acho que Jesus olhava e falava, Márcia, chega, já ouvi. Eu falava, Senhor me ajuda, Senhor me ajuda. Então eu achava às vezes que era um anjo de guarda, eu pedia socorro a Jesus, a Deus, eu falava socorro. E
eu ouvia dentro da minha cabeça e às vezes eu via vultos rodarem na minha cama. E o que você sentia com relação a esses vultos? Menos dor. Quando eles estavam próximos? Como eles estavam, porque a dor era insuportável. Eu chorava e gritava o tempo todo. Os que cuidaram de mim naquela época choravam junto comigo. Os enfermeiros. Eu tive enfermeiros da madrugada, infelizmente eu não lembro o nome deles, que eles não podiam me tirar da cama, porque eu estava toda cheia de fios e tubos, mas eles me tiravam. Eu falava, me tira para eu sentar. Só que eu não aguentava ficar sentada. Aí eu falava, me coloca. Aí eles me colocavam. Mas é só para eu tentar não ter aquela dor, sabe? E os remédios que eu tomava morfina aqui para tirar a minha dor, eu tomava a minha dose toda na primeira hora da manhã. Aí o resto do dia eu só gritava. Então, eu tive muita ajuda espiritual. Então você ouvia de fato alguém contando com você aqueles segundos? Algumas vezes. É que é delicado falar essas coisas, né? Não é delicado, é necessário você falar. Não tenha medo. Você está num ambiente acolhedor. Márcia, como é que você define esse túnel e que comprimento ele parecia ter? Eu defino o túnel como um túnel, sabe quando você vai para a praia? Que você passa por aquele túnel, assim, só que não tem fim. Eu não vi o fim dele, mas ao mesmo tempo ele é largo, mas dava para eu enxergar o muro através dele. Ele não tinha fim, mas você disse que você sentia que lá no fim tinham as mesmas casas azuis que você via à esquerda e à direita. Mas eu não lembro dessa parede terminando, na verdade. Eu não consigo te definir que eu olhei e vi o final. Eu não lembro. Você sentiu que quando você estava lá, você tinha acesso a um conhecimento que você não tem aqui? Não lembro. Parecia igual aqui. Tirando o sentimento diferente. O que eu senti muito foi essa diferença de sentir. E depois, como é que essa experiência mexeu na sua vida, fora o lado óbvio, né, que é da saúde, mas no que diz respeito à percepção do mundo, se você passou a ter premonições, se você passou a sentir o sentimento de alguém que chega perto de você, ou se você passou a escutar vozes, o que mudou? Eu sempre fui de orar muito, né? E eu sempre achei que eu tinha muita ligação com a espiritualidade. Eu queria ter, então não que eu tivesse, mas eu era uma criança que gostava dessa ligação. Eu morava perto da igreja Nossa Senhora Aparecida, eu gostava de ir lá orar, sabe? Eu sou batizada na igreja ortodoxa, mas depois do tiro que eu vi que é verdade, porque é diferente você orar e depois acontecer o que aconteceu comigo, e eu vi que eu consegui, porque os médicos, eles falaram, a Márcia dificilmente vai conseguir engravidar, porque a bala afetou o útero dela, né? A Márcia, não sei como vai ser para ela caminhar, porque a bala tirou 3 pedaços da coluna e tá ali, que eu tenho a bala até hoje. A Márcia teve que refazer o intestino, enfim, e vários órgãos foram refeitos, cortados, ela não vai mais poder comer normalmente. Bom, a minha fé e Deus em primeiro lugar, a medicina, ou enfim. Eu tenho 2 filhos, tive
As 2 vezes que eu engravidei, eu tive tranquilidade, trabalhei, estudei, ando, corro, fiz academia a vida toda. Eu sou uma mulher que só não come pedra porque não quero. E os médicos falam, Márcia, não entendo. Aí eu falo, bom, mas eu tô bem, Eu não sei, mas meu corpo se refez. Eu não tenho problemas que os médicos garantiram que eu teria, físicos, né? Então, isso é algo que me fez correr atrás de saber que existe algo mais, ou alguém a mais que cuida da gente e dá pra gente contar. E a partir daí, eu passei a acreditar e dar atenção a esses sinais. E conforme eu dou atenção, eu passei a viver a minha vida assim. Então, premonições ou intuições, dizem que a mulher tem isso natural nela. Eu passei a dar uma atenção maior isso em mim. E geralmente dá certo. Como mãe, como mulher, como irmã mais velha para cuidar dos meus, como amiga, né? Como me precaver de pessoas ruins. Às vezes eu quero muito estar com alguém, nossa, eu tô amando essa moça, vai virar minha melhor amiga, mas aí a pessoa me faz um mal, que eu falo, opa, alguma coisa errada tem, porque eu vomito, eu passo mal. Então, isso para mim é um sinal. Então, sinais de sonhos. Então, fisicamente e mentalmente, eu presto atenção nos sinais, mas isso sou eu comigo. Eu sei de 2 histórias suas depois desse evento tão traumático. Você poderia nos contar? Posso. Eu me casei com 20 anos, né? E com 31 eu perdi o meu marido, meu primeiro marido. Ele foi assaltado, ele faleceu e eu fiquei com os meus filhos pequenos. E no meu desespero, eu comecei a querer ir conversar com o padre. Eu falei, eu preciso de uma orientação. E eu comecei a ir em várias igrejas aqui na Zona Norte. E eu não achava um padre para conversar comigo. E no meu bairro existem vários. E eu comecei a ir um por um. Um por um, igrejas, você quer dizer? Em uma igreja aqui, outra igreja ali, eu ia parando o carro. Aí eu cheguei numa igreja já chorando, porque eu estava chorando muito, eu estava bem desequilibrada, na verdade, eu chorava muito. E eu encontrei uma faxineira, inclusive até eu lembro do rodo que ela estava limpando a igreja grande, e aí ela me viu naquele estado, eu falei, por favor, eu estou procurando já há mais de 1 hora um padre para eu poder conversar, eu já passei por várias igrejas, não tem um padre que possa fazer essa caridade de conversar comigo. Meu marido morreu, eu não estou bem, eu preciso conversar. Ela falou, ô dona, a verdade é que o padre aqui, ele está peregrinando. Só que ele deixou uma sopa no fogão, está fervendo. Ele deu uma saidinha, mas já que ele deixou a sopa, provavelmente ele já vai vir, porque ele vai comer e vai embora. Então ele deve estar chegando, a senhora espera aí quietinha, que aí eu falo que a senhora está aqui, ele vem conversar com a senhora. Eu falei, tá bom. E sentei. E como eu sentei chorando e eu estava assim, exausta, eu adormeci. E quando eu dei por mim, esse padre, ele entrou assim pela direita e veio até mim. E um senhor bonzinho, estatura mediana, a minha altura, um cabelo grisalho, assim meio volumoso até aqui, até o ombro, magro, sentou do meu lado
Carlos, eu contei isso para toda a minha família, meu atual marido, todo mundo sabe. Ele sentou do meu lado, sem eu falar o que tinha acontecido comigo. Ele começou a conversar comigo, calma. O seu marido já estava na hora dele ir embora. Os seus filhos são almas preparadas para viver o que eles vieram viver. São pessoas boas, você ainda nem começou a viver. E olha, vou te falar mais uma coisa. Eu vou abençoar você e na Páscoa você já vai estar com a tua vida toda refeita. Eu falei, como assim, padre, Páscoa? Se a gente está em julho, eu acabei de ficar viúva, eu não me recupero disso nunca mais. Como que o senhor pode falar uma coisa dessa? E conversamos assim, e ele sorriu, ele me deu a bênção, pediu para eu acalmar o meu coração. Aí eu peguei e falei, o senhor acertou, eu mostrei a foto dos meus filhos, chorei muito. Ele me acalmou e foi embora, e ele falou, volta na Páscoa aqui que vai estar tudo bem. Ele foi embora. Enfim, resumindo, no ano seguinte eu já tinha começado a namorar com o meu segundo marido, que é o meu marido, isso já fazem 19 anos, tá? Que é meu marido até hoje. E aí, todo mundo sabendo dessa história, eu falei pro Eduardo, meu atual marido, vamos lá agradecer o padre. E fui na igreja. Só que aí eu cheguei na igreja e eu falei que eu gostaria que o padre que peregrinou no ano passado, que ele estaria aqui pregando a Páscoa, né, fazendo a missa da Páscoa, eu queria vê-lo, tudo. Aí o rapaz que me atendeu falou assim, ô senhora, não tem nenhum padre que peregrina aqui. O padre que está aqui está há mais de 20 anos. Aí eu falei, não, em julho eu estava aqui, o padre, assim, inclusive a faxineira que me chamou ele, a sopa dele estava no fogão, não sei o que, ele falou, não, aqui não existe faxineira, somos nós que limpamos a paróquia. Os que estudam, né? Aí eu falei, você tá me tirando, né? Porque a senhora, ela falou comigo, falou, não, a senhora deve estar confundindo. Durante anos eu fui lá, durante a Páscoa, e sempre perguntando por esse padre, até que eu cansei. Durante bons anos eu ia lá. Quem era, Carlos? Eu só sei que eu recebi mais uma bênção. E eu sempre contei isso para os meus filhos, para os meus familiares, para quem possa ouvir, porque para mim isso é pérola, porque ajuda a gente a acalmar alguma coisa, sabe? Pelo menos a minha intenção é essa, quando eu falo. Alguma coisa aqui dentro. Eu decidi e prefiro acreditar no melhor, sempre. Que existe o melhor, que a gente não está sozinho. Eu tinha falado para você que você tinha 2 histórias que eu sabia para contar, mas você contou uma. Mas eu não quero que você sinta que deva contar a outra. Se você prefere contar só essa, está tudo bem. Não, Qual é a outra que você quer que eu conte? Não. Teria alguma outra que você gostaria de contar? Eu acho que eu esqueci. O que você quer que eu conte? Eu conto. Na verdade, a outra história era a premonição da morte do seu marido. Essa é... Você prefere não contar? Você não conta. Eu conto. Você acha importante para as pessoas saberem alguma coisa disso? Então, é que ele sempre foi um homem espiritualizado, né? Atrás de estudos e tudo, e eu nunca acreditei. E ele aprendeu astrologia e tudo mais, e ele um dia chegou para mim com 2 folhas de papel vegetal, com o meu mapa e o dele. Aí ele chegou para mim e falou, olha aqui, ó. Eu falei, o quê? A minha vida e a sua. Aí ele contrapôs um papel em cima do outro. Ele falou, a minha vida acaba aqui e a sua continua. Eu, muito
espiritualizada, falei, o que é? Você vai me deixar? Vai arrumar outra pessoa, é isso? Aí ele deu risada e falou, não, eu vou morrer cedo. Aí eu fiquei desesperada, eu falei, você tá louco? Nós temos 25 anos, o que você tá falando? A gente acabou de casar, nós temos um filhinho pequeno e não sei o quê, enfim. E pouco tempo depois disso, eu passei a sonhar com ele, morto, com uma poça de sangue. Com 31 anos ele morreu. E foi assim que ele foi encontrado. Então, eu avisava ele, né? Eu avisava porque ele andava em lugares perigosos, com pessoas perigosas, né? Fazia negócios que eram perigosos e isso começou a ser toda noite. O que era um sonho, assim, uma vez por mês, com o passar dos anos, ficou muito, muito rápido, sabe? Assim, muito frequente. E a ponto de eu não conseguir mais dormir, porque eu enxergava ele morto com os acordada. Né? E isso foi algo que me traumatizou bastante, porque eu conversava com as pessoas sobre isso. Então, assim, não foi algo que eu guardava para mim. Né? Eu tenho funcionário na minha loja e eu falava, Francisco, fala pro Lúcio parar de sair assim, não sei o quê, que eu sonhei de novo que ele morreu, eu sonhei de novo, não sei o quê. Aí ele falava, seu Lúcio, a dona Márcia, quando ela sonha, não sei o quê, sabe, coisas assim. Então, complicado, vai entender, né? E, infelizmente, não eram só pesadelos, infelizmente. Você comentou comigo antes que ele teria dito alguma coisa, que ele ia arranjar alguma coisa para você. Ou alguém, não sei, que ele não ia deixar você desamparada, não sei, você pode me contar? Posso. Ele, antes de falecer, ele falou para mim e para o meu filho mais velho, que tinha 10 anos na época, minha filha menorzinha 6, não lembra, mas ele falou que ele faleceria em pouco tempo e que ele já sabia quem seria o meu novo marido, inclusive era conhecido dele, que tudo bem, que ele tomaria conta de mim e que ele não estava feliz com isso, mas que seria o melhor para mim. E que, inclusive, descreveu ele como seria. E foi muito ruim para mim essa época. Porque, para mim, ele ia me largar. Porque mulher é assim, Carlos. Eu falo, esse homem tá arrumando desculpa, esse homem tá aprontando alguma, mas infelizmente não. Infelizmente não. E a descrição que ele deu? Bateu, incrivelmente bateu. Tanto é que meu filho hoje, com 29 anos, a gente conversa muito sobre isso, porque os detalhes das conversas que o Lúcio teve com ele antes da morte dele, bateram todas. E seu filho tem essa lembrança? Total. Você diria que essa porta ficou entreaberta entre esse mundo e aquele mundo na sua vida? Claro que ficou. Claro, Carlos. De que forma que você sente essa porta entreaberta? Eu sinto o tempo todo como se eu fosse uma mulher que eu não tô nem aqui, nem lá, nem aqui, nem lá, nem aqui, nem lá. Então eu preciso me forçar a estar aqui. Eu preciso me forçar a estar com o pé no chão. Ou eu preciso me esforçar, entendeu? Eu não sei te explicar, mas para não ser tão diferente, tão, sei lá.
Mas você se esforçar para não ser tão diferente significa você ocultar parte da sua experiência? Não, não, mas às vezes não me abrir tanto. Não é não contar minha experiência, mas às vezes, assim, lógico, tem coisas assim que eu sinto, que eu vivo, que eu vejo, que não. Eu também não sei se é real. Eu não vou falar sem eu ter certeza, sabe? É muito perigoso e, ao mesmo tempo, existe uma linha muito tênue, assim, que pode ser fantasioso. Eu tenho muito medo das pessoas, eu tenho muito medo da maldade do ser humano, sabe? Porque você não tem dúvida nenhuma quanto ao que você vivenciou. Com o que eu falei, não. Com o que eu falei, tanto é que tudo que eu te falei, eu tenho provas. Eu acho importante isso. Tô gravando, vira lá de volta. Tá gravando? Eu não sabia. Tô gravando tudo. Ah, tá bom. Tudo isso que você falou vai pro ar. Eu não sabia. Não, eu tenho provas. Eu acho importante até para mim. Mas também não é importante a gente divulgar isso para que as pessoas entendam a nova normalidade qual é? Porque num mundo tão complexo como está, com tanta desigualdade e tanto confronto, eu pergunto a você, você não se sentiu parte de um mesmo todo, como tudo estivesse ligado? Sim. Aí quando a gente traz isso para o nosso mundo aqui, com tantas desigualdades e tanto individualismo, isso não fica em direção oposta em relação ao que você sentiu lá? Totalmente. Então não é importante a gente trazer quanto mais melhor esse seu conhecimento, essa sua experiência, para ver se as pessoas aqui entendem que isso é real? Que somos todos ligados? Eu acho que através do seu trabalho é isso aí, é por aí. Eu sempre procurei fazer isso com as pessoas que eu amo, que estão ao meu redor. Tanto é que eu conto a minha vida, as minhas experiências para as pessoas que eu amo, minha família, meus amigos e meus filhos sempre souberam da minha história desde que eles eram pequenininhos. A minha filha sempre falou para mim, mãe, faz um livro, mãe, faz um livro. Você não pode deixar isso se perder, é muito forte, não sei o quê, sabe? Eu tenho uma história bonita dela, que a Jaqueline, eu não ia tê-la, mas eu sonhei com ela, exatamente como ela é, sabe? E eu sabia que ela vinha, que ela seria uma menininha e bem turquinha, porque o pai dos meus filhos tinha um olho azul, era claro e tudo, e meu menino puxou o pai, né? E aí eu falei para ele na época, eu vou engravidar novamente, vai ser uma menina e ela vai vir igual a minha família, bem árabe. Ele falou, não, a gente não quer mais, porque dá muito trabalho, é muito gasto, não sei o quê. Eu sei que um mês e pouco eu estava grávida e veio a Jaqueline. Do nosso jeitinho, quando ela abriu o olho, aquele olho de jabuticaba, pele branca, com aquele cabelinho preto, e linda até hoje, que ela é a moça mais linda do mundo. E eu e ela temos uma ligação, assim, incrível, sabe? A Jaqueline... E eu conto isso para ela. E ela sempre soube, né? Sempre soube. Márcia, você nos contou verdadeiras joias da existência. Muito obrigado. Mas ainda assim eu queria que você deixasse algum recado para todos nós, para aprendermos a lidar melhor com os desafios da vida, você tendo passado por todas essas experiências. Olha, eu vou falar para vocês, eu quero ser feliz. Eu não consigo impedir os obstáculos, as dificuldades, mas eu sou pidona. Eu quero mais da vida, eu quero verdade, eu quero
que é a espiritualidade, que é a energia, eu não sei direito o que é, da onde vem e como vem, mas já que me mostraram que é real, eu quero. E eu acho que é isso que a gente tem que procurar, trazer isso para nós, sabe? E viver o melhor que a gente pode. É o que eu tenho que fazer. Felicidade, força, otimismo, entendeu? Para viver bem, não viver depressivo, porque você pensa, eu muitas vezes, eu tomei remédio de depressão, pânico, quando o Lúcio morreu, eu tive vários medos e traumas, mas eu decidi que não, que eu quero mais da vida, sabe? Eu quero mais, eu quis criar meus filhos fortes, com uma mãe forte, e é isso que eu acho, porque infelizmente, se a gente fica caidinha no chão, ninguém vem para ajudar. Então, a gente precisa dessas forças, a gente precisa saber que tem algo a mais que ajuda a gente quando a gente pede, sabe? Existe. E aí é seguir em frente. Eu acho que é por aí. Pelo menos eu uso na minha vida. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho, que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?